queridos amigos preletores, líderes da iluminação, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual. Hoje, este mês, o nosso tema é refeição simples. Para conversarmos sobre refeição simples, vamos usar alguns livros como referência. Vamos começar então apresentando a nossa bibliografia. Vamos começar com o livro A Verdade da Vida, volume 29. E aí a gente vai entender exatamente em que capítulo nós vamos trabalhar. Vamos usar também explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, porque nós vamos falar sobre o amor, sobre as mentes imensuráveis, então vamos retirar daqui uns conceitos importantes. E como base de leitura complementar, o livro Amemos Intensamente. Já na contracapa do livro, traz para nós uma referência muito importante sobre o que significa amar. Para nós começarmos a nossa conversa, vamos ao capítulo 10 do livro A Verdade da Vida, volume 29. Esse é um capítulo bem bacana, intitulado Do Humanitarismo Teórico para o Humanitarismo Prático. Logo no começo do capítulo, mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte: segundo a nossa doutrina, a base moral está em fazer o bem a nós mesmos. As doutrinas morais, difundidas até hoje, partem do princípio de que devemos fazer o bem aos outros. Peraí, vamos tentar entender bem aqui o que o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi está colocando para nós. Diferindo delas, a doutrina moral da Seicho no Ie parte do princípio de que devemos fazer o bem a nós mesmos. O bem a nós mesmos, entre aspas aqui, dando bem um destaque a esta atitude, a esta ação, que é o embasamento da doutrina moral da Seicho no Ie. E ele explica: se não nos importássemos com nós mesmos, se não nos importássemos em melhorar a nós próprios, não encontraríamos sentido algum em praticar boas ações. Olha que curioso. Se eu realmente não consigo compreender quem eu sou, qual é a minha verdadeira natureza, as minhas ações, elas ficam fortuitas, né? Elas são ações que eu realizo somente por realizar. É o famoso fazer por fazer. E a doutrina moral da Seicho no Ie diz diferente, né? Podemos dizer que nenhuma doutrina moral teria sentido se não promovesse, em primeiro lugar, a edificação do nosso eu. Então, queridos amigos, nós devemos compreender que, para que nós expressemos o nosso conteúdo infinito, nós precisamos edificar o nosso eu, ter consistência e clareza de saber quem nós somos. Porque se eu sei quem eu sou, ao olhar o próximo, eu sei quem ele é também. E eu sei que entre nós não existe separação, porque eu e o outro somos uma única vida. Eu sou a expressão individualizada do amor de Deus, que nasceu neste mundo através dos pais, dos nossos pais, com uma missão: fazer o que deve ser feito, no momento em que deve ser feito. Expandir o movimento, expandir esta verdade, transmitir a verdade de que o homem é filho de Deus ao maior número de pessoas possível, é a nossa missão enquanto preletores da Seicho no Ie. E o mestre Masaharu Taniguchi diz: devemos compreender que antes de mais nada precisamos fazer o bem a nós mesmos e que para isso é imprescindível sermos bons para os outros, né? E o que constitui o nosso eu, então, é a nossa mente. Nós precisamos trabalhar com a nossa mente e revolucionar a nossa mente no sentido de apreender esta verdade e agir expressando esta verdade. Agir com o sentimento mais nobre e mais puro que nos constitui, que é o amor. O amor, a gente pode dizer que o amor tem 4 faces. Uma das faces do amor é a caridade. A outra,
a piedade. A outra face do amor é a alegria e a outra face é a abnegação. Pode ser, querido amigo preletor e líder da iluminação, que durante a sua leitura dos livros da Seiichi Onoye, você tenha encontrado outras terminologias, né? Você tem encontrado a palavra misericórdia, você tem encontrado a palavra júbilo, a palavra desprendimento, e aí cabe a nós, como preletores e líderes da iluminação, alinharmos aí, compreendermos que estamos falando das 4 mentes imensuráveis de Buda, né? Estamos falando, por exemplo, no livro Amemos Intensamente, como eu comentei na contracapa, que é uma extração da página 54 desta obra, está dito que proporcionar alegria e bondade aos outros é remover o sofrimento alheio. E aí aqui ele chama de misericórdia. Proporcionar verdadeira felicidade, de caridade, alegrar-se com a alegria dos outros, de alegria, e abandonar toda espécie de apego, de desapego. Nós vamos nos pautar para falar a respeito das 4 mentes imensuráveis do livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, na página 166. Aqui, o professor Masaharu Taniguchi diz: caridade é o desejo de remover os sofrimentos alheios. Então, nós removemos, quando removemos o sofrimento alheio, nós estamos praticando uma das faces do amor, que é a caridade. E aí ele diz, piedade é o tornar a vida dos semelhantes mais prazerosa. Há quem interprete que caridade seja o desejo de tornar a vida dos semelhantes mais prazerosa e a piedade o de remover os sofrimentos alheios. Essa inversão, os dois a gente pode chamar de misericórdia. A questão é, eu ofereço, né, removo os sofrimentos do meu semelhante e ofereço para ele uma situação mais tranquila, mais confortável, mais harmoniosa de viver, né? E aí ele vai explicar que a alegria, obviamente, é o alegrar-se com a felicidade do outro, não a alegria pelo que eu tenho, e sim a alegria que eu sinto ao ver e ao sentir a vibração de felicidade no meu semelhante. Porque como nós falamos, se eu sei quem eu sou, eu olho para o meu semelhante e eu sei que ele não é diferente de mim. A mesma vida que me vivifica, vivifica meu irmão. Então, quando eu sinto a alegria que ele está sentindo, é porque eu já estou compreendendo que eu e o outro somos uma única vida. E aí vem o desprender-se. Desprender-se de pessoas, desprender-se de coisas, por maior que seja o amor que a gente sinta por essas pessoas ou essas coisas, né? Essa é a última face, né, que nós comentamos do amor, o desprendimento, a abnegação. Não importa o quanto eu queira, o quanto para mim seja valoroso ou seja importante. Se para o meu irmão é importante, eu me desprendo disso. Eu me sinto feliz em me desprender disso e observar e sentir a felicidade que ele sente ao oferecer para ele aquilo que para mim era também muito importante. Estes sentimentos são os sentimentos que norteiam a atitude daquele que é cidadão ético. Aquele que é o cidadão ético, ele de fato age não pensando em si. O cidadão ético não faz porque a sociedade acha bonito que seja feito. O cidadão ético verdadeiro, aquele que edifica a nova civilização, aquele que sabe quem é ele próprio, ele age com estes sentimentos norteando tudo o que ele pensa, tudo o que ele sente, todos os seus hábitos, e é assim que ele constitui o seu próprio destino. Veja na sua tela a definição de cidadão ético. Cidadão ético é uma pessoa que, do ponto de vista humanitário, além de ser atenciosa com os pobres, socialmente vulneráveis, faz escolhas em suas atividades diárias, incluindo o que ela consome,
como base na ética entre gerações, ética ambiental, a fim de concretizar uma sociedade em que a natureza e os seres humanos vivam em harmonia. Quando nós estamos dentro deste conceito de cidadão ético, as nossas escolhas devem refletir a expressão perfeita de Deus. Então, desde das escolhas religiosas às escolhas do dia a dia, elas devem refletir o verdadeiro amor de Deus. E vamos falar, como nosso tema principal é refeição simples, e o que fizemos até agora foi embasar doutrinariamente o porquê nós praticamos a refeição simples na Seichonoye, vamos pensar o que vem a ser a refeição. Obviamente, para nós, na primeira revelação divina, a revelação divina, a refeição da Seichonoye já está dito. A refeição é uma cerimônia sumamente solene, na qual se sagra a oferenda a Deus do teu interior. Então, quando nós vamos nos alimentar, nós estamos não só provendo o nosso corpo físico, que é templo de Deus, é um canal através do qual nós expressamos a divindade, nós alimentamos sim o corpo físico para que ele possa contribuir com a edificação da nova civilização, por exemplo, com a alegria dos nossos familiares, com o exercício físico e etc., mas também estamos alimentando Deus do nosso interior através da postura e da atitude que nós temos ao nos servirmos desta refeição. Quando nós falamos na refeição simples, de forma bem prática, o que, inspirados na ação da sede internacional da Seichonoye, nós estamos fazendo? Nós estamos pensando que ao prepararmos uma refeição de porte, vamos imaginar uma sopa. A sopa já é uma refeição que talvez, no entendimento de muitos dos senhores, pode ser uma refeição simples. Mas vamos pensar o seguinte, é uma sopa, mas uma sopa gostosa, eu coloco lá vários legumes, coloco lá 7 tipos de legumes. Quando eu vou fazer a refeição simples, ela tem que ser mais simples, inclusive, do que eu costumo fazer. Então, se eu uso 7 legumes na minha sopa preparada cotidianamente, na refeição simples eu vou colocar 2 legumes, 1 legume. Compreendem? Essa começa a ser a diferença da forma de preparar, do ponto de vista prático mesmo, da refeição simples. Se eu preparo, por exemplo, um arroz branco, um arroz integral, um arroz com legumes, feijão, eu vou pensar, calma, na minha refeição simples, neste dia em que vamos nos alimentar da refeição simples, eu vou servir somente o arroz. As outras qualidades não vou servir neste momento da refeição simples, tá? No Japão, é um chawan, uma cumbuquinha de sopa, que às vezes vem com legumes tradicionalmente, mas naquela oportunidade é uma cumbuquinha do caldo e uma cumbuquinha de gohan, do arroz branco mesmo, que é costume no Japão. Esta é a refeição simples. Para nós, então, ocidentais, se nós tínhamos uma fartura, na nossa preparação, nós vamos olhar pensando no seguinte, olhe na sua tela, em sublimar o instinto de fome, pensando no problema da fome mundial. É agir com empatia. Empatia. Sentir efetivamente que eu e o outro somos um. E se eu e o outro somos um, e meu irmão neste momento, ele sente a dor da fome, então eu, como irmão, nesse momento, eu gostaria também de, junto com ele, sentir isso para poder compreender melhor. E aí pode ser que o amigo pense, mas eu preciso sofrer para poder compreender melhor o que o meu irmão sente. Eu entendo sim o que é a fome. Nós vivemos tendo como uma ferramenta, como um instrumento presenteado por Deus Pai Criador, nós usamos o nosso corpo físico
né? Usamos os 5 sentidos que também são presentes de Deus, presentes de percepção de tudo o que acontece à nossa volta. E usamos como ferramenta máxima a nossa mente. E nesse plano fenomênico material, nós somos estimulados diariamente a perceber as coisas. E muitas vezes o entendimento intelectual, ele não é a compreensão total de todas as coisas, de todos os fatos. Então, que nós possamos experimentar, não no sentido de sofrer, essa é a pequena diferença. Nós experimentamos esta sensação como um ato de amor, porque não para a refeição simples. Se ela parar somente no que eu vou preparar, ela está incompleta. A prática da refeição simples, ela consiste, primeiro, na edificação do eu, né? Em eu saber quem eu sou e quem é o próximo. Quando eu entendo isso, eu então preparo uma refeição para manifestar o amor, e aí eu ajo com este amor, revertendo aquilo que eu economizei, aquilo que eu deixei de usar, do ponto de vista, inclusive, financeiro, tá? Se eu prepararia a minha refeição, minha sopa de 7 legumes, eu fosse gastar R$10 para preparar esta sopa, e para preparar a minha refeição simples com os 2 legumes, eu vou prepará-la com R$4. Estes R$6 de diferença, eles deverão ser com orientação da sede internacional da Seitonoye, deverão ser encaminhados para a instituição ActionAid, que reverte este valor para minimizar o sofrimento daqueles que são impactados pela fome em todo o mundo. Compreendem que não é simplesmente mudar o hábito alimentar em sua casa, é também contribuir para minimizar o sofrimento do nosso irmão e gerar para ele aquele prazer que nós comentávamos no começo, que vem a ser a piedade. Então eu ajo com caridade, ajo com piedade, tiro de mim aquilo que talvez eu queira muito e me sinto feliz ao fazer isso. Então a prática da refeição simples é uma prática de amor, de grande amor. Então, quando nós formos nos servir durante a refeição simples, que é uma prática que já deve acontecer na sua regional, talvez até na sua própria casa. Quando nós formos nos servir dessa refeição simples, nós temos que ter a certeza absoluta que ao nos alimentarmos daquela iguaria que está sendo servida para nós, temos que ter a certeza que os sofrimentos do nosso irmão estão sendo removidos naquele momento, porque através da nossa atitude nós estamos colaborando para que este sofrimento de fato seja removido. Por quê? Só fazer a comida bastaria? Claro que não, porque nós estamos de fato revertendo financeiramente, inclusive, para a instituição que dará encaminhará o valor de todas as regionais, inclusive o valor das pessoas que desejam praticar a refeição simples em suas casas para essa organização. E quem recebe, as crianças, as famílias que recebem estes alimentos, se sentem felizes, se sentem nutridos e aí junto com isso se sentem amados. E ao se sentirem amados, essas pessoas conseguem ouvir e sentir o amor de Deus vindo através do seu irmão. É muito difícil para aqueles que sentem fome ouvirem que são filhos de Deus, ouvirem que são pessoas dotadas de capacidade infinita, porque naquele momento de dor, o que ele mais consegue pensar é na sua própria dor. E aí, quando nós que somos líderes desse movimento, sangue do movimento,
com a finalidade e o objetivo de transmitir o ensinamento da Seicho no Ie para os adeptos que chegam, né, para nós, para conhecer o ensinamento. Nós precisamos viver a Seicho no Ie. Seicho no Ie não é algo para ficar na literatura. Ai, puxa vida, eu tenho toda a coleção A Verdade da Vida na minha estante, então eu já conheço a Seicho no Ie. Dizer que conhece a Seicho no Ie e não pratica a Seicho no Ie deve ser algo para ser repensado. Dizer que conhece a Seicho no Ie deve ser dizer que vive e pratica este ensinamento todos os dias da sua vida, da minha vida. Vou fazer uma parte pessoal. Na minha família começamos a praticar a refeição simples às segundas-feiras. E de fato começamos a praticar de forma conveniente, porque segunda-feira não tinha quem cozinhasse, então era bem fácil que a gente fizesse uma refeição simples. Uma refeição menor e etc. era muito conveniente. E fizemos isso durante um tempo, até que a gente se deu conta que estava só conveniente. Só conveniente, porque quem estava sendo beneficiado com a prática da refeição simples na nossa casa não era o nosso irmão que vive a situação de fome. Quem estava sendo beneficiado na refeição simples na minha residência éramos nós, as moradoras da casa, né? Os moradores da casa. Porque era conveniente para nós preparar uma refeição com menos detalhes de preparação. E aí o download se processa, né, meus amigos? A gente precisa entender que não é só ser conveniente para nós. A prática da refeição simples é uma prática de amor verdadeiro, de amor grandioso, e ela deve ser levada até a etapa final, que é a doação daquilo que foi economizado no preparo do alimento para a organização, que dará sequência e fará com que estes valores cheguem a quem realmente necessite. Então é preciso que nós entendamos que existe um olhar religioso, um olhar doutrinário, um embasamento doutrinário, mas existe também um olhar prático e efetivo, que está muitas vezes em algumas regionais, em algumas casas, ele ainda falta acontecer. E como é um mês de estudo da refeição simples, é preciso que nós coloquemos isso em pauta nas nossas reuniões de diretoria, nas nossas reuniões familiares. Quem sabe se na sua casa são todos praticantes do ensinamento da Seicho no Ie, ou mesmo aqueles que não são. Sabem, quando nós fazemos seminários nas academias de treinamento espiritual, já é uma prática que nós façamos pelo menos uma refeição simples, né? Nestes seminários com mais de 3 dias, né? Então, nós convidamos, inclusive, os motoristas de ônibus que ficam alojados, aguardando os passageiros das caravanas, a praticarem a refeição simples. Explicamos o que significa e convidamos estas pessoas que às vezes nem conhecem o ensinamento da Seicho no Ie, e explicamos que a parte deste valor é destinada a uma organização séria, uma instituição séria, e que pessoas que realmente necessitam deste valor serão beneficiadas. E ao saberem disso, eles ficam felizes em poder... Olha que interessante, essas pessoas nem conhecem a Seicho no Ie. Estão conhecendo ali, levando as pessoas de caravana e etc. Mas eles também, alguns deles se sentem muito felizes de poderem colaborar com o minimizar a dor e o sofrimento do seu irmão, tá? Para a gente concluir o nosso estudo do mês, deste mês, nós vamos retomar o livro A Verdade da Vida, volume 29, no final do mesmo capítulo 10. Bem no finalzinho dele, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: uma vez que você conheceu um ensinamento tão eficaz como a Seicho no Ie, não deve usá-lo para desdenhar ou criticar os outros. Ah, que bobagem essas coisas aí que a Seicho no Ie tem feito. Isso aí não tem nada a ver com o ensinamento básico da Seicho no Ie.
eu espero que a essa altura da aula, esse pensamento não exista. Porque todo o embasamento da prática da refeição simples, ele nasce do significado da refeição. A refeição como uma cerimônia sumamente solene, na qual se sagra a oferenda a Deus do seu interior. Então, o que nós precisamos entender é que, do ponto de vista prático, quando o nosso irmão se alimenta, ele está também sendo nutrido do ponto de vista físico, mas ele também está recebendo o nosso amor. E aí, quando ele vai concluir o capítulo, ele diz que é fundamental que nós consigamos irradiar a atmosfera Seichonoye. E para isso, nós precisamos cultivar o espírito de harmonia. Espírito de harmonia, já citado na revelação divina do acendedor dos 7 candeeiros, na revelação divina da grande harmonia. Nós precisamos do espírito ordeiro, necessário para colocar em ordem a nossa vida. É importante que nós façamos essa reflexão. Às vezes, nós colocamos a nossa vida no automático e a gente já está seguindo certos hábitos, estamos acostumados a certos procedimentos. E tem um momento da vida, em especial quando a nossa mente vai se expandindo, que nós precisamos colocar ordem e fazer o que deve ser feito. E parar de fazer aquilo que não deve ser feito. E implementar práticas que enobreçam a nossa alma. É fundamental que nós pensemos nisso. É necessário também que nós tenhamos espírito bondoso e generoso, necessário para fazer o bem ao próximo. O que vem a ser a refeição simples? É manifestar esse espírito bondoso e generoso que faz o bem ao próximo. E aí, se a gente se lembra lá do comecinho da nossa conversa, né? A doutrina moral da Seichonoye fala em cuidarmos da edificação do nosso próprio eu. E quando a gente edifica o nosso próprio eu, não existe edificação do próprio eu sem a generosidade e a bondade ao próximo, que nascem da compreensão de que eu e o outro somos uma única vida. A mesma vida que me vivifica, vivifica ao próximo e a todos os seres existentes. E por fim, é preciso o espírito de reverência, né? O espírito de reverência é necessário para olhar e reverenciar sempre a imagem verdadeira do próximo. E conclui o capítulo o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi dizendo: devemos, pois, continuar buscando o nosso aprimoramento espiritual, objetivando cultivar essas virtudes. A virtude, então, vamos repetir, do espírito de harmonia, do espírito ordeiro, do espírito bondoso e generoso e do espírito de reverência. Ao falarmos da refeição simples nas nossas reuniões, ao falarmos da refeição simples em nossas casas, ao propormos uma refeição simples na nossa reunião de preletores, nós estamos alinhados com Deus e com o objetivo sagrado da nossa vinda aqui neste plano fenomênico, que é expressarmos a vontade de Deus. Que assim seja, meus amigos preletores e líderes da iluminação, que nós possamos conseguir explicar com clareza aos adeptos que chegam a Seichonoye o porquê nós estamos realizando a refeição simples, tá? Uma vez ao mês, uma vez por semana, mas estamos sim realizando a refeição simples. Essa já é uma atitude que acontece na sede central da Seichonoye do Brasil, na sede internacional da Seichonoye e em nossos seminários, e quem sabe nas suas casas agora possamos explicar isso aos nossos adeptos e incentivá-los também a essa prática. Nós vamos deixar no final da aula as indicações da conta e da instituição para a qual estes valores são revertidos, para que nós possamos contribuir cada vez mais com a felicidade do nosso próximo, que não é só aquele que está ao nosso lado, mas aquele que constitui toda a humanidade. Afinal de contas, nós fazemos parte do movimento internacional de paz pela fé,
movimento de iluminação da humanidade. Muito obrigado, queridos amigos preletores e líderes da iluminação, por estudarmos juntos este tema. Muito obrigada.